todos nós aprendemos que esse cara aqui, o tabernáculo, só chegava nele depois que nós passássemos pela porta, e que a porta é Cristo. Agora, uma novidade, para que os irmãos possam entender lá para frente: você nunca vai dar conta de aprender tudo que você sabe num dia. Eu acho que uma pessoa, um ancião aqui, mais ancião, eu acho que começando de mim, eu estou com 52. Eu acho que o Benedito já deve estar com seus 60 e pouco, né, senhor? 67. Então é o ancião. O ancião é o irmão? É? 73. Então os dois aqui, é obrigação nossa pegar conselhos com ele quando precisar de uma novidade de vida, de uma experiência de vida. Então, queridos, a experiência aqui para Israel é que em Israel ele precisava passar na porta para chegar aqui. Então, como eu falei que todos nós não aprendemos da noite para o dia, o que o irmão aprendeu há 50 anos atrás, se ele não continuar repetindo, se ele não continuar falando, o que é que vai acontecer com ele, missionária Lourdes? Vai esquecer. Quem é as irmãs aqui que faz crochê? As irmãs que faz crochê, eu sempre vi as irmãs disputar, aquele ponto eu perdi. Não tem um ponto que pega no crochê? Falta de prática. Tem que praticar. Então você tem hoje uma liberdade, você tem hoje na mão uma internet. Pesquise, irmão, faz pergunta para nós. Irmão, dê uma pesquisada aqui na internet do tabernáculo aqui, e esse negócio aqui. Você vai descobrir uma coisa bem rica no tabernáculo. A parte de ouro do tabernáculo, o tabernáculo é dividido em quê? Nós aprendemos isso a semana passada. Ele é dividido em 3. E o tabernáculo é inspirado em quem? Em nós, não é isso? Nós somos corpo, que é o átrio, isso aqui é o átrio, né? Quem lembra da lona, do pano, do enfeite da mulher, do brinco, não é? Das correntes, é isso aqui. A lona, que Pedro falou que esse enfeite passa, o maior enfeite é dentro. Pedro não está dizendo que é pecado a mulher usar o enfeite, ele está dizendo que isso é corrosivo, isso passa. A mesma Bíblia fala também que nós sejamos moderados, né? Nós sejamos moderados. Os baianos, eles são mais extravagantes assim nas coisas, né? E tem baiano que faz enfeite, a rodia, coloca a rodia e coloca um pote em cima da rodia e atravessa a cidade com um pote em cima. Se passar alguém na rua e falar, você viu a irmã? Quem? Aquela que estava com um pote na cabeça, todo mundo conhece. Então Pedro quis dizer isso, para nós maneirar. Jesus tinha só, o tabernáculo tinha só uma cor nos murais, que era branco, puro. Então esse tabernáculo nós aprendemos que é nós. Deus inspirou o tabernáculo em nós. Então o altar, ele está no átrio. Para que nós possamos entender que hoje nós vamos continuar falando de Pedro e a mudança que aconteceu na vida de Pedro. A mudança que aconteceu na vida de Pedro aqui, nesse altar. Mas primeiro Pedro passou 3 anos e meio com a espada de lado e andando com Jesus. Não foi isso que nós aprendemos? 3 anos e meio, irmã Lindalva, armado. 3 anos e meio, pastora Cris, pronto para resolver. Não leva o desaforo para casa. Então nós vamos aprender isso, vamos voltar, para que os irmãos possam entender, para que os irmãos possam bem memorizar. Vamos fazer o corpo aqui do tabernáculo. Essas paredes é o tabernáculo. Aí o pastor saiu doido no domingo com carro de som, mais um bocado de doido atrás dele. Eita, Jesus está curando, Jesus está libertando. E nisso o irmão Francisco foi e falou, rapaz, eu vou acompanhar esses dois. Pegou o caminho, né? O caminho é Cristo. Aí quando ele chegou aqui no caminho, ele achou a porta. Quando ele entrou, já tinha o irmão Alex e a irmã Raik com um sorriso na porta, pegou o nome dele, já arrumou uma cadeira para ele. Aí ele entrou no tabernáculo.
Ele entrou no tabernáculo. Ele agora já pode ter uma carteirinha de crente, pode marcar o batismo com o pastor, ele já pode vir aqui na frente e cantar um hino. Se ele se candidatar, ele pode cantar no grupo dos varões, que agora não é fácil a inscrição, agora é mais de 6 meses para poder abrir a inscrição para entrar no grupo dos varões, né? Porque os grupos dele ficam assim mais... né? Então, esse cidadão, ele pegou o caminho, pastora Lindalva, e chegou até Jesus, que é a porta, mas está faltando algo nele, pastor Alex. Está faltando ele encontrar o altar do sacrifício. Posso ouvir um glória a Deus? Os irmãos estão entendendo, não estão dando conta de entrar? Então, vamos voltar. Eu estou só fazendo o acero. Né? Quem é da roça aqui já entende o que eu estou falando. Eu estou fazendo o acero para pegar fogo só no pasto certo. Para não pegar fogo no pasto errado. Então, vamos lá. A cruz aqui, hoje nós já vamos pular, já entenderam o altar. Tem como voltar o altar? Só um pouquinho, André, só voltar o altar. Ó, eu esqueci de falar uma coisa aqui para os irmãos do altar. Eu falei para o irmão Benedito que eu ia falar. Eu não sei, André, se vai dar para você colocar, mas eu vou falar aqui, os irmãos querem acompanhar as referências do altar. Os irmãos que estão com a caneta na mão aí. Vai falar do altar. Vamos lá. Ó, Êxodo 27, 1. Note aí no seu caderno. Aí põe lá em cima assim, ó, altar. Para quando você formar seu estudo, você saber o que é que está falando, né? Faça um altar de madeira, de acácia, de 3 côvados. Nós já viu aqui, nós medimos o altar vai dar quase esse púlpito aqui todo, né? Côvado de altura e será quadrado. Beleza, André. Esse aqui nós já passou. Agora nós vamos para... A medida dele está aqui. Vamos para Hebreus capítulo 10, André. Versículo 1 diz, ó, o autor da Epístola aos Hebreus explica como o altar do holocausto e o sacrifício oferecido nele era apenas uma sombra, que nós vai voltar lá para aquela cruz. Vamos lá, ó. A lei é apenas uma sombra dos benefícios que o varão não... dos benefícios que virão, não a sua realidade, pois isso ela nunca consegue, com os mesmos sacrifícios repetitivos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Nós explicou isso aqui terça-feira passada. Todo ano nós levava lá o novilho, o cabrito, porque tinha pecado. Passou Hebreus capítulo 10, você vai levar ele para que você possa... Estamos correndo para você entender. Até o 18. Agora nós vamos falar, o altar do holocausto é um símbolo rico e profundo do plano da salvação de Deus. André, vê para nós aí Isaías capítulo 53. Ó, sacrifício substitui o altar do holocausto. Representava o sacrifício, substituindo onde o animal inocente era morto, no lugar do pecador. Isaías 53, 5. Isaías 53, 5. Ó, Isaías 53, 5. Ele, porém, foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Volta aquela da cruz, só do outro capítulo. O André, quando terminar o estudo, irmão, eu posso entregar a caneta para ele, que ele vai continuar pregando, porque ele fica para lá e para cá. Ó, o castigo que nos trouxe a paz estava aqui. Os irmãos estão entendendo, né? O castigo que nos trouxe a paz foi para a cruz. Jesus foi para a cruz. Abaixo de Jesus está o quê? O altar. O altar do holocausto. Ou seja, eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador.
alegria demais. Irmão, estou sentindo uma paz dentro de mim. Quem não foi assim? Agora que alegria, irmão. Agora os crentes não saem daqui de casa, é aquela coisa, alegria. Aí logo de cara, ele dá de cara com altar. Agora nós vamos entrar no altar. Passamos pelo caminho, encontramos a porta que é Jesus. Então agora nós vamos falar sobre o altar. Quem não estiver entendendo, dá um toque aí. De referência do último versículo de Isaías, 1 Pedro 2, 24. Para os irmãos ir notando. 1 Pedro 2, 24. Para os irmãos ir notando, viu? Terminando aqui o altar. A expiação. O altar do holocausto simbolizava a expiação dos pecados, onde o sangue do animal era derramado para cobrir os pecados do povo. Levítico capítulo 17, versículo 11, não precisa colocar, viu, irmão? Quem tá pegando a sequência? Levítico 17, 11. E depois, no mesmo sentido, você continua lá em 1 João 2, 2 e Romanos 3, 25. E aí, encerra a questão do holocausto aqui. O holocausto nós podemos falar nele uma semana. Viu? A questão do holocausto aqui, nós podemos falar nele uma semana. Mas o alvo, como já está aí, já passou, está faltando agora só 45 minutos. Nós queremos pegar esses 45 minutos para nós finalizar a parte de Pedro. Por que eu escolhi Pedro? Porque nós temos muitas pessoas que se identificam com Pedro. E eu sou uma delas. Né? Pessoas que chegou no evangélico aí com sede. E eu vi um testemunho de um cidadão, minha irmã, que o pastor falou que ele matou um crente. Matou um crente e pensando ele que fez aquela coisa certa. Porque o crente aceitou Jesus, renovou a vida com Jesus, e ele falou assim, agora que você está firme, agora que você está crente, aí Jesus vai receber você no céu, porque você é fraco demais, você desvia demais. E aí matou o rapaz, para o rapaz ir para o céu. E já pensou se fosse por aqui, quem era que ia congregar? Aí o pastor Marcelo ia olhar assim e falou, irmão, está bem crente agora, eu acho que o irmão já pode ir para o céu. Pô! Aí o cara partia para o céu. Não, aquele está seguro. Pode escrever aí, mais um foi para o céu. Aí como era que a igreja ia ficar? O morrer que Jesus está querendo dizer é aqui. É esse morrer, esse altar. Eu agora sou uma nova criatura. Então todos os dias eu preciso encontrar. Quando eu abro meus olhos para ir trabalhar, a primeira coisa que eu encontro é o altar. Então agora nós vamos entrar na questão do humano. Esquece o Velho Testamento e vamos agora para o Novo Testamento. Ó, se alguém quiser pegar o rascunho, eu ainda não terminei, mas se alguém quiser pegar o rascunho, pega comigo. Então vamos esquecer agora o Velho Testamento e vamos falar agora 45 minutos sobre Pedro. Vamos falar agora quem era Pedro diante do altar. Eu podia pegar Paulo, irmão, mas por que eu não peguei Paulo? Porque Paulo matou muita gente. Paulo autorizou gente a morrer. Paulo era um homem dedicado à lei. Mas por que eu não peguei Paulo para poder se espelhar nessa aula de hoje? Porque Paulo não andou fisicamente com Jesus. E Pedro andou fisicamente com Jesus. Paulo não teve o privilégio. Na época que Jesus estava na terra, Paulo estava estudando. Se não fizer a matemática aí, Paulo estava aos pés de Gamaliel. Você não ouve falar de Paulo, mas era a época da formação. Assim como tem muita gente na Bíblia, meu pastor Marcelo, que não está na Bíblia. Como é que vai estar? Não ia caber. O próprio Jesus fala, se nós fosse colocar todas as histórias na Bíblia, não há livro no mundo que coubesse. Porque todos os dias tem uma história diferente. Então por que eu peguei Pedro? Como eu já falei, irmão Francisco, sempre numa família, numa casa tem um Pedro. Quem é o Pedro? Aquele teimoso, aquele cabo afoito, aquele cabo que não tem medo de nada, aquele cabo que quer resolver as coisas no braço. E como nós falamos, Raniel, vê se consegue colocar aí para nós dar uma beliscada aí, o prego. Como nós falamos, Pedro, quando ele foi para Jesus, ele foi com prego no seu coração.
Quem lembra a história do prego? O prego do diabo. Quem lembra? Alguém teve curiosidade de ver a história aí por fora? Não, né? Então, essa história, ela corre aí, se percusa aí pela internet. Então, é uma história que traz uma realidade para os nossos dias, que você vai se encontrar numa história dessa. Então, esse cidadão, ele comprou essa casa, como eu falei na terça-feira passada, e o diabo pediu só o direito de colocar um prego na sala dele. Quem lembra disso? Colocar um prego. E aí a família ficou muito alegre com esse prego, com essa casa, e esqueceu do prego. Pedro, quando ele veio para Jesus, quando eu vim para Jesus, você, quando veio para Jesus, será se nós não trouxe um prego? Não trouxe coisa do passado? Não trouxe raiva que está precisando ser curada no altar? Vamos descobrir? Enquanto eu vamos descobrindo, eu vou terminando de contar, a história do prego vai terminar junto com a história do Pedro. Por quê? Porque esse prego, a maioria de nós traz no nosso coração. Mas, irmão, eu não fiz acordo com o diabo para colocar prego, não, irmão. Aqui é uma metáfora. Nós estamos usando a história do prego lá para trazer uma metáfora para a nossa vida. Tem tanto prego em nossa vida, irmão. Tem tanto prego. Tem tanto prego, nós tem tanto vício que nós precisamos largar ele de mão. Não é vício de beber cachaça, não é vício de usar droga. Sabe, nós tem tanto vício, nós tem tanta coisa que impede os nossos olhos enxergar Jesus. E nós vamos descobrir com Pedro. Vamos lá, quem está anotando? Pedro antes, nós já falamos isso aqui terça-feira passada, ele era um homem impossível. Quem não anotou, vai começar a anotar agora. Eu estou falando de um Pedro que só entrou pelo caminho, só entrou pela porta, mas não tinha ainda encontrado o altar do holocausto, o altar do sacrifício. Então vamos lá, apóstolo, também chamado de Simão, Pedro tinha diversas fraquezas que revelava sua identidade. Pedro tinha várias fraquezas que revelavam a sua identidade. Eu estou mostrando agora as fraquezas de Pedro. Na próxima, mais na frente, nós vamos mostrar a qualidade. Qual era uma das qualidades de Pedro que está junto com sua fraqueza? Pedro trabalhava de dia e de noite. Aquele que trabalha de dia e de noite, a Bíblia fala, trabalhai de dia e de noite para não se pesar ao seu irmão. Isso é um versículo que o apóstolo Paulo deixou bem claro, irmão, que tinha muitos irmãos que estavam querendo ficar às custas da igreja, moleque. Então a igreja na época de Pedro, que Pedro tomou de conta da igreja, a igreja ficou rica muito, muito rápido, irmão Giliardi. Então apareceram uns irmãos que virou parasita, queriam cuidar da família todinha, e a família naquela época pesava, a comida não era igual a comida de hoje, era o trigo, era o cereal, não tinha essas mesonas, sendo na casa do rei. Então Paulo falou assim, ei, irmão, trabalhe de dia, não é para ficar pesando os irmãos, ou seja, para não ficar fadigando os irmãos. Então Jesus, ele está dizendo, agora entrando em contraste com Paulo, ele está dizendo que há tempo para tudo. Lembra quem lembra essa palavra? Há tempo, irmão, há dia e há noite. Aquele que trabalha de noite, descansa de dia. Aquele que trabalha de dia, descansa de noite. Até porque se você trabalhar 24 horas, você não vai ter tempo para sua. E família é um algo. Então há tempo para tudo. Há tempo, irmão, que há meses e há semana que eu trabalho dia e noite. Estou com alguma coisa atrasada, estou precisando. Mas toda a vida, eu só conheço o irmão 24 horas, aí não tem tempo para a igreja, não tem tempo para a família, não sai com o filho não sabe o que é um pit dog, não sabe o que é um parquinho, o filho não sabe o que é. Aí irmão, esse menino vai dizer assim, pelo amor de Deus, irmão, você é crente? Você está doido, isso é uma prisão. Na primeira oportunidade que ele tiver, vai embora. É ou não é? Casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja, casa. Não está no texto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem criança aqui de 8 anos que não sabe o que é a porta de um shopping. Eu só quero avisar para os irmãos. Para entrar no shopping não paga não, irmão. Para entrar no shopping não paga. Não estou aqui para doutrinar. É o trabalho isso aqui quem faz é o pastor. Mas com a autoridade que ele está nos dando, eu estou dizendo para os irmãos o seguinte.
Mostre para a sua família o erro antes que o PCC mostre para ele. Mostre para a sua família que existe vida fora da igreja. Vida, existem animais, existe lazer, para que amanhã ou depois o PCC possa mostrar para ele um canudo de cocaína, uma pedra de crack, e ele se apaixone, amor à primeira vista. Então vamos voltar para Pedro. Só queria dizer isso aqui para os irmãos, para que os irmãos possam entender que nós não estamos viciados nos irmãos 24 horas na igreja, porque os irmãos têm uma vida. E outra coisa, já que eu estou no assunto aqui, meu pastor Marcelo, os irmãos que são crentes, que têm famílias católicas, lembre, você é crente, não abandone os seus católicos, não. Não fique de mal com eles, não, irmão. Que crente é esse? Aqui na minha casa não entra, não. Oh, não, larga a sua imagem lá fora. Não, irmão, deixa ela entrar com a imagem. Traz a imagem dele para cá. Ei, que crente é você? Deus me livre. Entrou aqui em casa, quando a imagem saiu, ficou todo mundo doente. Então tu era desviado. O Salmo 91 fala que praga nenhuma ficará na tua tenda, irmão. Então muita gente... Eu não saí do texto, viu, irmão? Estou falando dos dois Pedros. Muita gente tem perdido a família. Eu estou falando de tio, eu estou falando de irmão, eu estou falando de pai, porque eu agora sou crente. Irmão, ó, Deus me livre, católico. Não, vai tudo para o inferno. Como que nós vai ganhar esse povo para Jesus? Hã? Irmão, ele tem que ver. Como vocês que têm carro novo, eu nunca tive um carro novo, assim, um carro para tirar o plástico do banco, eu nunca tive, não. Mas vocês que têm um carro novo, você chegou lá e chegou e comprou o carro? Não. O que é que o cara que foi vender o carro falou para vocês? Não, tem um do mesmo aqui, você vai dar uma volta nesse carro. Você vai ver esse volante, você vai ver que banco você vai sentar. Ele faz uma propaganda, irmão, e você desce lá, não quer nem saber o tamanho do carnê que você vai levar para casa. Eu vou levar o carro. Jesus tem que ser assim em nossa vida. Esse Pedro que está dentro de nós, esse prego, ele vai ter que sair, irmão. Esse prego que Satanás deixou escondido em nossa vida, ele vai ter que sair. Entende esse arrudeio que eu estou trazendo para os irmãos, para que os irmãos possam entender do Pedro que eu vou falar, porque agora, quando eu entrar no assunto, talvez eu vou descascar alguma ferida que está aí. Porque eu vou descascar aqui. Eu vou descascar alguma ferida que está aqui em mim. Então, o altar está debaixo da cruz. Troquei aqui a página e vamos lá, André, nós falamos agora do preto impossível. Me dá aí Mateus capítulo 14, nós falamos na passada, mas eu vou passar rapidão para nós chegar na negacionista, para nós andar rápido. Me dá aí Mateus 14, 28. Mateus 14, 28. Deus. Mateus 14, 28. Ó, rapidão, bom. Senhor disse, Pedro, Senhor disse, Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Isso aqui nós falamos terça-feira passada, só para que os irmãos possam entender. Ele era uma pessoa, o que, irmão? Impossível. Ele falava e não pensava. Quem aqui já cometeu esse tipo de erro? Falou uma coisa, irmão, e falou assim, nossa, não era para mim ter falado. Aí, irmão, eu quero dizer uma coisa agora para os irmãos que é difícil. A gente tem que amarrar eu aqui, ela fica lá desse jeito, vem para cá, não para, né? É impossível também. Irmão, entenda bem, dois Pedro tem como andar junto? Tem como andar dois Pedros juntos, irmão? Se mata. Não, se não tiver de acordo, não anda. Então, por isso que lá na frente ele diz, filhinhos, tem paciência um com os outros. Filhinhos, agora eu quero falar aqui da igreja. Nós estamos num culto de terça-feira. Ali quando André já for pincelar aqui rapidinho, João capítulo 18, versículo 10, para falar da orelha dele, para nós já andar para frente, nós temos que entender que nós estamos dentro de uma igreja aqui, irmão, que tem mulheres, que tem homens, que tem criança.
Enquanto esse Pedro não morrer dentro de você, nós vamos aqui dar patada em alguém, nós vamos machucar pessoas, nós vamos falar coisa, às vezes a pessoa está na metade do assunto, nós já está aqui, ó, irmão, jogando, sabe aqueles búfalos, que tem aqueles vídeos, jogando fumaça pelo nariz, igual aqueles búfalos. Está faltando alguma coisa dentro de nós. Primeira coisa, tirar o prego. Segunda coisa, dar de cara com o altar. Dar de cara, eu venho de uma família sangrenta. Eu venho de uma família, a Raniela não conhece a tia dela não, a minha irmã mais velha. Aí quando ela vê a irmã mais velha falando comigo no telefone, ela vem para perto do telefone pensando que a minha irmã está batendo em mim, está xingando eu. Não, é o normal dela conversar, ela é sanguínea. E para ela falar um palavrão grande é daqui para ali. Por quê? O prego já está enferrujado lá dentro. O que está lá? Olha, Simão Pedro, que trazia uma espada. Falamos isso aqui terça-feira, foi corrido, né? Uma espada, sacou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome dele era... Vou dizer uma curiosidade aqui para os irmãos que estão escrevendo aqui. Lembra que nós já explicou o que é sinótico? Sinótico é o que está nos 4 evangelhos. Esse versículo aqui, ele não é sinótico. Então, vou dar uma coisa aqui para você, quando ganhar uma palavra aí, numa igreja que você for visitar, para você já deixar o povo impressionado e dizer assim, lá na igreja do pastor Marcelo só tem fera, você viu? O cara pegou a palavra aí você fala o seguinte, olha, irmão, eu vou deixar uma palavra aqui para os irmãos, de Pedro, só que tem uma coisa, irmão, essa palavra de Pedro, que Pedro cortou a orelha de Malco, ela não é uma palavra sinótica, viu? Porque uma palavra sinótica, ela tinha que estar no livro de Mateus, no livro de Marcos e no livro de Lucas, mas não, ela está só no livro de João. Então eu quero dizer para você, você não é sinótico, você é único. Pedro pode ter os seus erros, mas você converteu, você é diferente, você é pessoa diferente. Pronto, acabou seus 5 minutos, você deixou uma palavra de lá, no final do culto está lá todo mundo com agenda, querendo agendar você para pregar, porque essa palavra aqui já deixou a igreja dizendo assim, aí tem Bíblia, aí sabe, viu? Aí, como então, aprender, irmão, aprender é fácil. Aprender é fácil, eu sempre falo para a Raniela, eu não tenho dificuldade de falar. Eu começo meio tímido, que é assim mesmo. Você começa meio tímido, que é todo mundo olhando para a gente assim, você começa meio devagar, aí depois você esquenta o paletó. Eu não tenho dificuldade. E quando eu começo a falar, a Bíblia começa a entrar na minha mente. Sabe qual é a dificuldade que eu tenho, Alex? É de viver o que eu prego. Só essa. Agora pregar é fácil demais. Mandar os irmãos converter, a menina mamão com açúcar. Mandar os irmãos pegar rumo. Mandar os irmãos, toma tempo, irmão, seja crente, é fácil demais. O difícil que eu acho é eu, amanhã cedo, encarar uma empresa que nós encaramos ali de 200 e tantos peão, entendeu? Peão xingando, peão fazendo qualquer coisa, peão falando de crente. Você está entendendo, irmão? Peão pisando no seu pé, peão barulhando em você porque quer. Você está ali no bebedor bebendo água, o peão vem, bate nas suas costas. Ô, cara, está no meio, mas um buraco desse tamanho aí, rapaz, tu não passa. Dá vontade de você pegar o bebedor com tudo, jogar na cabeça dele, você lembra assim, eu falei que os irmãos eram Pedro, eu também não posso ser Pedro, eu tenho que encontrar o altar, eu tenho que me transformar, isso vai passar. Então, pastora Nilza, pregar é fácil. O difícil é viver a pregação. O difícil é passar dias e dias e eu dizer assim, eu estou me orando um pouquinho. Aí imagina um cabo igual eu, que nem tamanho tem 1,55 m, que não levava desaforo para casa. A pessoa olha assim 2 vezes para mim, viu alguma coisa? Você perdeu um mais parecido comigo, meu irmão? O que é que tá pegando? E agora o cara, eu passei por uma experiência na Semana Santa, eu sei que o Espírito Santo estava do lado do carro comigo. Eu pegou uma mania besta agora de ir falando com o Espírito Santo, e contando defeito. Quando eu começo a contar defeito para os outros, ele fica calado. Ele fala assim, não sou fofoqueiro não, rapaz. Fofoqueiro aqui é você. E eu saio conversando com o Espírito Santo, irmão, no carro, sozinho. Quando der fé, as lágrimas caem, eu dou uns pulos, e agora coloquei buzina no carro, aí vão umas buzinadas, e vão uns raios de língua estranha. Aí parece que o Espírito Santo, ele vai lá no ímpio, irmão. Combina com o ímpio para poder cutucar eu.
Vai lá. Eu estou andando com ele, vê se ele está bom. Cheguei no Pérola para comprar uma carne. Eu acho que foi aí onde eu perdi o dente, viu? Para comprar uma carne para nós comer na Semana Santa. Vamos comer uma carne de peixe, nós já está cheio de peixe. Vamos comer uma carne, mas não vamos ignorar não, nem posta para nós não fazer raiva para os católicos. Entendeu? Deixa os irmãos comer o peixe dele lá de boa. Nós também comemos peixe. Irmão, quando o Pedrão aqui, ó, quando o Pedrão deu a seta, pastor Marcelo, para encostar no Floresta, o cara estava saindo, então eu parei no meio da rua. É comum, não é? Você para e dá a seta e deixa o carro que está lá no estacionamento, moleque, sair para você indicar. E eu ia comprar o trem no Floresta, na porta do Floresta. A vez era de quem? Pastor Benedito. A vez era minha, eu estava certinho, habilitado, meu carro está em dia, estava dirigindo certinho, a seta dando certinho para o rumo certo. Quando o cabo saiu, que eu debreiei, que coloquei a primeira, um cabo veio de lá, colocou na minha frente. Eu digo, rapaz, o cabo não viu a seta, peguei na maçaneta, juro para os irmãos, peguei na maçaneta do carro, a descer e lá tirar a satisfação. Olhei para o lado, digo, rapaz, eu vinha conversando com o Espírito Santo distante. Deixa eu dar enganado com o Espírito, não, eu estava conferindo se a porta aqui estava aberta mesmo. Irmão, saí, deixei o cabo na vaga, peguei, pastora Cris, murchinho, peguei, vim, cadê vaga, e fui. Achei uma vaga, irmão, lá, aí vi murchinho, andando, fiz as compras. Quando eu entrei dentro do carro de novo, eu falei, obrigado, Espírito Santo. Porque 2023 eu não engoli um sapo desse, não. É sinal que eu estou dando conta de viver o que eu estou pregando aqui para os irmãos. É sinal que eu estou dando conta de dizer assim, eu não estou bom. Eu não vou dizer que o prego saiu da minha parede, não sou nem doido de dizer não. Mas o meu sonho é arrancar esse prego. O meu sonho é tirar esse prego. Então Pedro, ele era compulsivo. Eu não quero que os irmãos levantem a mão, não, mas quantas vezes você já magoou alguém, 2 minutos depois você sentiu vontade de pedir desculpa e não teve coragem? Eu não estou falando de briga de casal e mulher, não, irmão. Briga de casal e mulher resolve depois das 10. Estou falando briga normal. Irmão. E muitas das vezes você fala assim, cara, eu acho que eu não poderia, eu fui pesado. Quando você começar a pensar assim, é o Espírito Santo sacudindo o prego, sabe? Balançando o prego assim, pastor Marcelo. O prego está molinho. Uma hora ele vai colocar o pé de cabra nele assim, não sabe? E vai arrancar. Aí você vai ser outra criatura. Posso ouvir um glória a Deus aí em nome do Senhor Jesus? É só para os irmãos não dormir. Vamos lá. Agora, André, dá para nós aí Marcos 8:33. Ó. Falta de entendimento espiritual. Não compreendia totalmente o propósito de Cristo. Pedro não compreendia o propósito de Cristo na vida dele. Irmão, o que é que os irmãos estão entendendo dessa palavra? Pedro pegou o caminho, Pedro passou a porta e agora Pedro está dando de cara com o quê, irmão? Nós estamos falando do altar. É esse altar que acompanha você todo dia. É esse altar que acompanha eu todo dia. No altar nós faz o quê? Nós queima o quê, irmão? Nós queima a... Nós queima o quê no altar, irmão? Nós queima a... Não é a fraldinha, não. Não é aquele colchão mole, não. Não é aquele medalhão. A carne. O que eu queria fazer, eu não faço. O que eu não quero, estou fazendo. Eu vou dizer o que é queimar a carne. Semana passada, eu acordei, era mais ou menos 1h30. Eu durmo cedo, irmão. Eu acordo cedo, 4h30. Nós estamos dedicados, parecendo lobisomem, andando e ungindo, e pedindo a Deus para poder 5 horas nós estar aqui. Então, por isso que nós temos essa política de dormir cedo, para poder acordar cedo. E eu vi a Raniele e o André mais ou menos 1 semana, rasgando papelão, colando papelão, acabando com meus trens, pedindo minha cola quente, pegando minhas fitas. E vocês são mecânicos agora.
e menina ajudando. Aí eu dizia, rapaz, mas não era vocês que não queriam se envolver com a obra, que a obra dá dor de cabeça, que ninguém entende, e que o povo, e agora estão de madrugada, não tem mais caixa de papelão na empresa, traz mais caixa para nós. Quando eu cheguei aqui, que eu vi os papelão velho que eu trouxe lá da reciclagem, eu disse, que papelão desse jeito? O papelão já estava diferente, já tinha papelão cheio de balão. Eu vejo que estão vendendo o almoço, comprando a janta, mas já tinha pé de monte aqui, já tinha trem feito. Eu digo, mas não era vocês que não queriam envolver com a obra? Não era você que, Deus me livre, dor de cabeça, envolver, ninguém vê a gente, é só para cobrar, é só para criticar. Eu digo, mas já estou metendo a mão no bolso, estão passando a noite acordada para gastar. O que é que eu entendo com isso aqui, irmão? Altar, Deus vai queimando. Fala coisa, daqui a 10 minutos, nem lembra mais do que falou. E Jesus chega em você e fala assim, eu quero arrancar esse prego. Eu quero tirar esse prego, irmão. Crente é assim mesmo, irmã Bruna. Crente é assim mesmo. Crente tem dia que chega assim e fala assim, eu vou desistir, não quero mais nada não. Deus me livre. Essa igreja aqui, não, aquele careca lá só dá patada nele. Toda vez que eu chego nele, Deus me livre, parece um leão. E tá, esses 2 minutos, você está falando língua estranha, pulando numa perna só e falando assim, Jesus, eu quero ir para o céu. Jesus, eu quero mais de ti. Sabe o que é isso? Isso é você se transformando no altar de Deus. Jesus, porém, voltou-se e olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo, para trás de mim, ponto, irmão, ponto. Respeita essa vírgula que é muito profunda. Lá no versículo 32, volta aí, André, 32, fazendo um favor, versículo 32, ele falou claramente. E esse a respeito, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Se você voltar mais uns 3 versículos, Jesus está dizendo que vai morrer. Eu preciso morrer para poder salvar você. Eu preciso morrer, Pedro, para transformar você. Aí Pedro falou, não, morrer não, aqui não vai morrer não. Aí já não era mais Pedro, irmão, era o prego. Satanás não queria que Jesus morresse. Aí Pedro ficou perdido, falou assim, atrás do Senhor Satanás. Oxe, que Satanás? Mas Pedro, por um momento, emprestou o prego. O prego funcionou na boca dele. E o 33, Jesus repreende, parando na vírgula. Falou o nome dele, dizendo, para trás de mim, Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus. Não estava falando de Pedro aí, irmão, porque Pedro estava pensando nas coisas de Deus. Pedro estava no caminho, Pedro tinha passado a porta. Sabe o que era que Pedro estava faltando, irmão Jarli? Estava faltando o altar. Outra vírgula, viu que tem outra vírgula aí? Agora Jesus continua falando, mas nas dos homens. Homem, você como homem, você é falho. Você como homem, você amanhece. Deixa eu puxar o saco da mulher um pouquinho aí. Quem aqui, não levante a mão, por favor. Mas quem aqui já passou por uma crise de menopausa? Eu tenho um colega meu que está fazendo tratamento de hormônio para a mulher dele. Esse homem, ele chega quase chorando lá. Irmão, pelo amor de Deus, eu dormi uns dias na sua casa. Eu digo, não, vai lá para tua, irmão. Então a mulher é sua. Ninguém aguenta não, irmão. Irmão, se está quente, a mulher fala que está frio. Se está frio, ela fala que está quente. Irmão, ela quer comer doce, eu vou lá comer doce. Quando eu chego com doce, ela fala, pedi, foi pão. Tu falou, foi doce. Não estou aguentando. Vai passar. A mulher tem essa troca, tem esse embase, vai passar. Vai se encontrar com o altar, vai passar. Esse Pedro vai ser transformado. Agora vamos para frente. Vamos para frente, porque isso aqui eu tinha falado terça-feira. Era só o que faltou falar, né? Era só o que faltou falar. Então, o Pedro, para finalizar aqui, para finalizar, falta de entendimento espiritual, Pedro não tinha. Pedro era alguém cheio de intenções, mas ainda não transformado. Ele era cheio de intenções, mas não tinha transformações. Eu vou pedir, eu vou pegar a palavra do irmão aqui, eu pedir que todos vocês fechem o olho, não minta não, fecha o olho, todos vocês, fechem o olho.
Menino, fecha o olho, fecha o olho. Deixa só o pastor de olho aberto ali, para ele vai ver uma coisa. Fecha o olho, fecha o olho, fecha o olho. Todo mundo fecha o olho. Todo mundo de olho fechado? Espírito Santo, dá uma conferida aí. Aquele que não tiver com o olho fechado, o Senhor cega ele. Agora, ele ficar com o olho fechado. Fecha aí. Quem nunca entrou na roça dos outros? Quem nunca, viu? Entrou na roça dos outros para pegar milho, para passar milho, para comer milho. Levanta a mão. Quem nunca? Quem nunca? Ó. Irmão, eu vou levantar as duas mãos logo, porque eu já entrei demais, viu? Não, quem nunca? A outra lá dizendo, eu não entro não, quem entra é o André. Não, aí fala assim, ô meu querido, senta aí meu querido, tem uma cadeira para você sentar, ô, pega ela agora, o que é isso? Amém? Igreja, fique de pé, vamos fazer uma oração por esse jovem. Esse jovem ele tem vontade, irmão, de servir a Jesus, de sair. Direto ele passa aqui pedindo oração. Levante as suas mãos para cá. Vem cá, irmão José. Coloca a mão nele aqui, meu pastor. Em nome do Senhor Jesus. Pastor Benedito. Vem cá usar a autoridade de pastor. Oramos, irmãos. Senhor, meu Deus, poderoso Pai, liberta essa vida, estende as tuas mãos. Faz o teu milagre na vida desse jovem. Arranca, meu Pai, Senhor, todo mal, toda obra contrária, toda seta maléfica no caminho dele. Espírito Santo, entra nesse coração. Faz desse coração que o Senhor fez no meu. Arranca esse prego desse coração. Arranca, meu Pai, Senhor, esse álcool. Arranca esse vício. Tenha misericórdia. Neutraliza toda a obra do inimigo e faz o teu milagre. Deus, o Senhor cura, o Senhor restaura e o Senhor batiza com o Espírito Santo. Em nome do Senhor, ministramos a libertação. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Em nome do Senhor. Amém, meu jovem? Amém, queridos? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, continuaremos a nossa palavra. E agora, meu querido, terça-feira tem um culto de libertação, hein? Vem participar com nós. Tá bom? Que Deus te abençoe. Meu querido. Amém? Eu tenho só 10 minutos para nós começar. Eu queria ter terminado os 2 Pedro hoje. Eu terminei só o Pedro do milho. Pedro que pega milho na roça dos outros. Falta começar agora o outro Pedro. Amém? Só atençãozinha aqui, porque eu tenho que deixar aqui 15 minutos para o pastor fazer o término para nós terminar na hora certa. Querido, o que é que eu quis dizer para os irmãos? Que tem muitas coisas que eu fazia no passado que eu não faço mais. Tem muita coisa que eu fazia no passado que eu não faço mais. Entende? Hoje eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem mais de entrar no laranjal e dizer assim, pega a meia dúzia de laranja aqui, não vai matar o fazendeiro mais. Não é porque não vai matar, não vai mesmo. É porque eu não dou conta mais. Porque quando eu abro essa palavra e venho para falar para vocês e dizer, vocês não podem fazer isso, o Espírito Santo fala assim, bonito, né? Não, você é bonito. Falar para os outros fazer é fácil. Entende, irmão? Então eu preciso viver essa palavra, nem que vocês não queiram viver. Nem que eu fique rouco aqui dizendo, irmãos, não beba vinho. Mas pastor, mas o senhor falou que beber vinho. Não, irmão, não beba não. Nós que já foi viciado em cachaça, nós temos que passar longe de vinho. Nós que já usou droga, irmão, tem que passar longe de droga. Eu quero mostrar que eu estou liberto. Mostre não, mostre para Jesus. Mostre os atos. Nós vamos agora entrar num Pedro transformado. Mas como é que esse Pedro foi transformado? Irmão, você não precisa provar para pastor nenhum que você é crente. Você não precisa provar para ninguém do bairro aqui que você é crente. O povo já tem sua nota. O povo já fala assim, mudou. Ei, mudou. Ali mudou.
Rapaz, você tá doido? Mudou. O mudar não é você mudar da calça com a saia. Isso é coisa comum. Irmão, eu não me sinto mais vestir aquela roupa. Irmão, isso não vai te levar para o céu e nem para o inferno. Isso é neutro. Isso está dentro de você. Você tem que se sentir bem. Tem que se sentir bem. O mudar é suas atitudes. O mudar é o seu altar. Eu não vou entrar noutra fase aqui para não deixar ninguém assim virado comigo. O crente tem que ficar liberto do prego. Eu trabalhei com um rapaz que falou, irmão, eu trabalhava no banco. O gerente do banco dizia assim, irmão, você faz de tudo para não fazer empréstimo para crente. A crente não paga. Irmão, isso dói na alma. E pior que se brincar, chega perto dele e fala, é mesmo, irmão, já fiz tanto serviço para crente que não paga mesmo. Dá uma de esqueci. Uai! Comprou o leite do irmão até hoje? Uai! Não era oferta, não? Oferta, irmão? Aí dá uma de esquecido. Eu não vou entrar nessa área que esse Pedro aqui já morreu. Mas aqui é outra área. Crente tem que se libertar. Crente tem que tirar o prego, passar pelo altar. Me dá aí, Rano, o altar, a cruz e o altar, por favor. Quem é? Isso, agora nós vamos entrar nele. Eu queria ter finalizado hoje, mas o assunto... Arrumaram umas laranjas, um milho, colocaram no meio aí, né? A culpa agora é da laranja e do milho. Então, depois da convenção, agora, ó, tem duas folhas aqui para depois da convenção. Depois da convenção de Pedro. Eu vou fazer uma lista, quem está anotando aí? Nós vamos falar. Coragem, Atos capítulo 2. Quem lembra de Atos capítulo 2? O que aconteceu em Atos capítulo 2? Aí, eu quero que vocês anotem, já vou dizer que não vai dar para nós terminar. Essa aqui vai ficar para terça-feira que vem. Vocês vão descobrir uma coisa sensacional. Que coisa sensacional vocês vão descobrir? A transformação, ela acontece na minha insistência com Deus. Atos capítulo 2. Fazendo um favor. Atos capítulo 2. Vamos lá. Ó. Quando chegou o dia de Pentecoste, que dia é esse? Ponto. Estávamos todos reunidos em um só. Não quero que vocês falem nada, só decora, coloca aí Atos 2:2, né? 2:2 e vai. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, outro fala impetuoso, um vento muito forte, e encheu toda na qual estava sentado. Ó, não vai dar para nós entrar, mas tem um ponto ali, parou aí, Ana, pode voltar lá para a cruz, anota aí. Quem lembra onde eu parei no prego? A mulher, muito satisfeita, aceitou o convite, não é isso, Marcelinho? Vai me ajudando aí, Marcelinho. E o diabo fez aquela artimanha deles e eles compraram a casa. A irmã estava aqui terça-feira passada, né? Acompanhando o papel do prego, né? Aí o diabo falou assim, ó, eu só quero colocar o prego. E a mulher falou assim, não, um prego. Cara, com uma mansão dessa, você colocar só um prego? Mas o prego é meu, viu? Não, o prego é seu, para fazer o seu prego o que quiser. Como nós vamos transferir agora, eu vou deixar esses 10 minutos para mim explicar a parábola para os irmãos entenderem. Então passaram os dias, passaram os meses e passaram os anos. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Na minha família tem nego de reza tão braba, não sei hoje, mas na época da minha mãe, tinha nego. Eu não gostei de ficar relembrando isso. A minha mãe ensinava uma reza para a gente, porque eu tinha medo de fazer a reza. Eu tinha medo de fazer. Isso acontece no mundo espiritual. A minha família era uma família perturbada, ainda tem muito perturbada. Então eles faziam uma reza que eles passavam de trás de uma porta, de trás de alguma coisa que ficasse escondido. E faziam uma reza de trás para trás, de trás para frente e acabou. Você podia caçar. Não achava mais ele. Por um tempo não achava. E eu ficava com medo de fazer essa reza, porque eu era meio fraco de fé. Eu ficava com medo de eu ir e não voltar mais. Eu digo, não. Isso é sinal que Jesus já estava de olho em nós. A minha avó converteu, a minha mãe converteu e ninguém falou mais na reza. Deixamos para lá. Mas a nossa família, ela foi perseguida. Eu vi irmão meu ficar endemoniado dentro de casa que 10 homens não seguravam, irmão Alex.
De madrugada, quantas vezes eu levantei da minha rede e corria para os braços da minha mãe. O que é que foi? Ué, está entrando dentro da minha rede lá. Balançava a rede que jogava eu no chão. Efeito de quê, irmão? O que é que eu quero te dizer? Toda maldição que é feita sobre a sua vida, ela tem que ser desfeita. Por isso que o pastor Marcelo abriu a sexta-feira. Porque a sexta-feira você não vem agora só com papel na mão para aprender. Sexta-feira você já vem com a calça arregaçada e vem preparado, que é outro tipo de briga. Hoje é um treinamento. Hoje você está aprendendo como é que você usa o escudo, como é que você usa a lança, como é que você usa a espada no mundo espiritual. Porque na terça-feira é culto de libertação. Na terça-feira é dia de você lembrar. Falar, Senhor do céu, aquele emprego não sai, está travado, tem obra de macumbaria. Pegaram roupa minha, levaram para o pé da árvore, enterraram e está lá, com sapo lá na boca, seu nome com sapo. Então você precisa lutar para quebrar essa maldição. A Bíblia fala, praga nenhuma chegará à tua tenda. Sim, mas eu estou na tenda? Eu estou debaixo da graça? Sabe aquela vontade? Eu vou dizer uma coisa aqui que veio agora, viu? Pode ser revelação. Tem gente que de tempo em tempo, irmão, dá aquela vontade de pitar, sabe, de fumar. Não, irmão, assim, muitos anos que eu larguei disso, pelo amor de Deus. De tempo em tempo, rapaz, parece que está vendo alguém fumando, parece que quando dá aquela tragada, parece que você sente esquentar o gogó. Libertação, irmão. Libertação. Faz 1 dia, 2 dias de jejum, entendeu? Para isso. Coloca, eu estou numa campanha mais a Raniel, campanha do 0800. Não sabe nem como começou, nem como vai terminar. Nós estamos lendo o Salmo 91 em voz alta dentro de casa. Porque, meu irmão, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. De 2025 até esse mês 4, meu amigo do céu, tem sido prova. Tem sido prova. Sido prova para nós, prova para quem dá emprego para nós. Você está entendendo? E nós sabemos o que é isso. É nós batendo de cara com o inferno. O inferno está revidando. Agora, quem corre é quem ganha, irmão. Quem corre é quem perde. Jesus não correu da cruz. Esse dia eu vi o André dizendo assim, eu digo, vai desistir. O André, rapaz, mas quando nós não era crente, nós chutava dinheiro dentro de casa. Vai juntando. Rapaz, dinheiro aqui para ver, só as fotografias. Porque tá difícil, menino. Os telefones só tocam com cobrança. Aí ele estava pensando nisso quando ela veio o Matias. Ó, pai, que nós achou aqui na caixa do correio. Um talão de energia desse tamanho. Não, me joga isso para lá. Pelo amor de Deus. Entende? Então não tem. Ou você encara, ou você desiste. Ele vai parar, ou vai desistir. Aí essa mulher olha e fala assim, pode ficar com prego. E a vida passa, o tempo passa. Eu estou dizendo para você que nós temos que fazer. Irmão, depois que eu aceitei Jesus, tudo ficou para trás. Espera aí. Tudo ficou para trás, mas eu deixei tudo para trás. Ficar é uma coisa. Agora eu deixar é outra coisa. Você já viu o casal ficar lembrando assim, ei, você já viu? Não, eu passei 22 anos casado. 22 anos casado. E nesses 22 anos eu fiz vários cursos. Fiz curso de casamento, fiz curso de noivo. Nossa, o que você pensar? Nenhum deles deu para decifrar um casamento. Não tem como você decifrar. Você pode pegar a aula com quem quiser, com aquele irmão da cabeça branca, Cláudio Duarte. Você pode rir, você pode fazer o que quiser. O problema do Cláudio Duarte é um, seu é outro. O problema do Benedito é um, seu problema é outro. A mulher do Benedito age de um jeito, o Benedito age do... Não, lá em casa foi desse jeito. Não, lá em casa, quando a mulher está nervosa, eu vou lá no mercado, compro uma caixa de chocolate, acabou. Tem mulher que chega lá com uma caixa de chocolate, ela mete na sua cabeça, a caixa com tudo. Eu não quero chocolate, eu quero sair, eu quero andar. E tem mulher que fala assim, eu não quero sair, eu quero ficar em casa. Quem vai entender? Então, cada um com o seu, e ele é seu. Agora, eu nunca vi um casal sentar e falar assim, ei, e o seu primeiro namorado, como é que ele era? Não, irmão, já viu isso? A casa pega fogo? Irmão, o seu passado está enterrado. Eu não trago ele. Agora, se eu trouxer, o que é que vai acontecer, meu Alex? Separação, briga. Então, o prego, irmão, eu aceitei Jesus, tudo ficou para trás. Ficou?
Mas você deixou? Você deixou ele para trás? Porque tem pessoas que ficam, rapaz, a minha avó me deu uma peia, Deus tomara que ela não tenha ganhado a salvação. Ô peia, menina, ô peia. Você vai morrer e não vai perdoar a sua avó que já morreu, tem quase 30 anos. Ficou para trás, mas você deixou para trás? Nós vamos falar agora, irmão, do novo Pedro. Capítulo 2 de Atos. Então, não precisa, André, volta lá. Eu vou finalizar. A palavra tem só um minutinho. A mulher passa o tempo, a filha dela faz 15 anos. Quantos anos, Marcelinho? 15. Quando uma moça faz 15 anos, meu Alex, a tradição nossa é fazer uma festa, fez 15 anos. Quem tem menina, mulher aqui sabe o que é isso. Vai arrumar um vestido, né? Vai arrumar o salão, aquela coisa. Agora, quem tem uma casa bonita desse jeito, quer arrumar salão, irmão? Quem tem uma mansão dessa, traz os convidados, convida os homens, convida o povo, que agora a nossa amizade é outra. Agora nós temos uma casa grande. E naquele dia, o grande dia da festa, a menina está com um vestido bonito, Marcelinho. Quem sabe ali, os paramentos da casa, a mesa, de repente alguém bate na porta. Quem era? O dono do prego. Ele só vem para te envergonhar. Ele só vem para te envergonhar. Amém, querido? Quando for terça-feira, nós vamos ouvir o toque, toque, toque na porta, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé, para que Deus possa te abençoar, em nome do Senhor. Eterno Deus, maravilhoso Pai, obrigado por essa terça-feira abençoada.